Ribeirão Preto tem fila de espera com mais de 60 idosos esperando aí uma casa de acolhimento. Quem trabalha nessa área diz que o número pode ser até maior e que a cidade precisa agir rápido. Por trás de um idoso que necessita de cuidados, existe uma história real. A dona Amália foi costureira desde a infância. Trabalhou uma vida na indústria têxtil de Ribeirão, mas foi alcançada pela idade e pelo Alzheimer. Aos 71 anos, sem marido ou filhos, ela foi acolhida pela sobrinha e a irmã, que também é idosa. Ela é sozinha, né? E ela só tem eu e a minha mãe por ela, né? Para ajudar a cuidar, ter todos esses cuidados básicos. Mas eu trabalho, tenho a minha vida, tenho a minha família, né? E quem cuida dela mesmo é a idosa, a irmã dela, de 68 anos. É uma situação que a gente não tem preparo, né? Eu não tenho esse preparo, a idosa, que é a irmã dela, de 68 anos, também não tem. Hoje, a dona Amália faz parte da fila de 66 idosos que aguardam por vaga em uma instituição de longa permanência. Ribeirão Preto conta com 5 unidades filantrópicas, que atendem 214 pessoas na terceira idade. Sem estrutura própria, a assistência social do município acabou deixando muita gente sem resposta nos últimos anos. Agora, em abril, vai fazer 1 ano que a gente está na fila de espera para esse acolhimento, né, numa ILPI, numa casa de repouso filantrópica, e a gente não teve retorno, né? A gente liga lá a cada 15 dias ou a cada 1 mês, e a única resposta que a gente tem é que não tem vaga. E quando surge alguma vaga, tem que dar prioridade para os mais necessitados, sendo que a gente não recebeu nenhuma visita técnica aqui ainda. Se para as famílias o cuidado com idosos é um grande desafio, para instituições de longa permanência, esse desafio é levado até o limite. Mesmo para lares tradicionais como a Casa do Vovô, deixar a porta sempre assim aberta depende da boa vontade das doações. O que a casa recebe do poder público não cobre nem mesmo a metade dos custos de cada mês. Hoje, o nosso perfil é aquele idoso mais debilitado porque ele chega assim. Então, a gente tem que ter diversos profissionais para poder atender esse idoso e melhorar a qualidade de vida dele. O nosso perfil é o grau 3, então a gente demanda muitos serviços e por conta disso o nosso desafio é muito grande, porque o custo com essa pessoa idosa ele é muito alto, né? Para nós é em torno de R$8.000 por pessoa acolhida aqui, que demanda de vários profissionais para atender essa pessoa. A nossa realidade hoje, ela não consegue atender a demanda que foi notificada. E ainda temos que levar em consideração a questão de ter muitos idosos que não foram notificados, não está nesse cálculo, né, que estão precisando da institucionalização. São esses idosos, de fato, que às vezes não tem nem quem vá atrás, quem brigue por ele, que às vezes até desistiu, ou que é muito acostumado a ficar em situações de abandono. Então, a nossa realidade, eu posso assegurar que é mais crítica do que o que é declarada, né? Só o orçamento 2025 da Casa do Vovô prevê um gasto de mais de 8,4 milhões de reais. São pelo menos 700 mil por mês. Uma batalha que depende muito da solidariedade para ser superada. Você pode mudar essa realidade nessa fila de espera. Ano passado, no primeiro trimestre, Ribeirão Preto doou milhões para os fundos do Rio Grande do Sul por conta da tragédia. E esse ano nós tivemos uma atualização na lei. Então as pessoas físicas podem fazer as suas doações no ato da declaração, indicando alguma instituição. Ribeirão Preto hoje possui 5 instituições filantrópicas com 214 vagas. E a gente conta com vocês, doadores, que façam suas doações no ato da declaração, indique, por exemplo, a Casa do Vovô, para a gente conseguir ampliar e atender toda essa demanda do município. E a situação pede pressa. Ribeirão corre contra o relógio para que os idosos tenham tempo de receber o devido cuidado. Daqui a pouco não vai ser só uma pessoa doente, daqui a pouco vai ser 3 pessoas doentes, vai ser 3 pessoas com problemas, não vai ser só uma pessoa com problema, vai ser 3 pessoas em vulnerabilidade. Se eu tiver que parar a minha vida, porque do jeito que se não tiver solução eu vou ter que parar a minha vida para poder cuidar dela, aí vai ser uma pessoa desempregada, a idosa que já está entrando, que cuida dela, que é a cuidadora dela, que já está entrando num estado de depressão, e ela com Alzheimer. Vai ser 3 problemas, não vai ser um só. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Um drama terrível, né, gente? Em nota, a Prefeitura disse que a atual gestão está totalmente dedicada a ampliar a oferta de vagas e melhorar
a qualidade do atendimento. Reforçou que a cidade oferece 214 vagas em 5 unidades filantrópicas e confirmou a fila de espera com 66 idosos. Disse ainda que o envelhecimento da cidade, infelizmente, não foi planejado pelas gestões anteriores. Vamos repercutir mais esse assunto e que dado absurdo, né? Quantas vagas aqui? 214 vagas para uma cidade que está envelhecendo, né? Conosco aqui está o advogado Diego Mariano. Diego, boa tarde, obrigado por nos atender aqui mais uma vez. Hoje essas casas de acolhimento prestam um serviço que a Prefeitura não tem a mínima condição de oferecer. O caminho seria, de fato, aumentar o repasse que o município realiza para criar, né, outras casas, manter as que existem aí, para não ficar precisando pedir toda vez a caridade da população. Boa tarde. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. De fato, é muito triste, né? E de forma emergencial, a Prefeitura precisa sim aumentar esse repasse para tentar diminuir os impactos que as famílias vêm sofrendo. Porém, a Prefeitura tem um desafio que é desenvolver projetos para o futuro, para diminuir o número de vagas desses idosos que ficam há mais de um ano em fila de espera, criando projetos, políticas públicas de ou construção de novos centros de acolhimento ou até mesmo investindo ainda mais nos centros de acolhimento que já existe para recepcionar mais idosos. A Casa do Vovô, por exemplo, está iniciando um projeto para se tornar um hospital de retaguarda. Desta forma, a unidade receberia verbas da saúde. Essa é a única saída na sua análise? Na verdade, essa é uma das saídas, mas precisamos entender que essa não vai ser a solução do problema. É um projeto importantíssimo que vai conseguir aumentar a capacidade de recepcionar esses idosos, mas se o governo não aumentar ainda mais os projetos a longo prazo, vai continuar tendo fila de espera e as famílias vão continuar sofrendo. Existe alguma maneira de atrair mais empresas para que essas financiem esses custos das nossas casas de acolhimento? Não apenas empresas, mas toda a sociedade. Entendo que precisa de políticas públicas tanto para conscientização quanto para incentivo fiscal para que a população e os empresários possam investir mais nas casas de acolhimento. Não adianta a gente apenas conscientizar a sociedade e não trazer ferramentas que ela consiga ajudar. Hoje já pagamos muitos impostos, né? Então, se o nosso município não aplicar políticas públicas de incentivo fiscal para aumentar o número de contribuintes para as casas de acolhimento, vai ficar muito difícil isso acontecer. Diego, e hoje a política de identificação, de acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social está adequada aqui em Ribeirão Preto? Olha, hoje os idosos são identificados pelo meio do CRAS. Salvo o melhor juízo, hoje temos 12 unidades em Ribeirão Preto. O que a sociedade vem nos trazendo é que não é o problema principal a questão da dificuldade na triagem, no cadastramento, mas principalmente após esse cadastro. A falta de vaga e a falta de assistência técnica do Poder Judiciário do município vem fazendo com que essas famílias param aí. Elas vão até o CRAS, fazem o cadastro, mas não tem um retorno, como exemplo dessa família que ficou há mais de um ano e até agora não tem nenhum suporte do município. Existe alguma oportunidade nessa área da assistência social ao idoso que a cidade esteja desperdiçando? Eu acho que o município precisa conversar mais com a sociedade que vive na pele a dificuldade do cuidado com idosos e principalmente com as instituições que estão na linha de frente, a exemplo, a Casa do Vovô, para buscar exemplos que estão dando certo. A exemplo disso, a APAI, que tem um projeto de convivência onde os idosos que não estão acamados podem ir passar o dia e lá eles são medicados, são cuidados, tem toda uma estrutura de suporte e retaguarda, permitindo assim que as famílias consigam sair para trabalhar sem ter que se preocupar com o idoso que vai ficar muitas vezes sozinho. Então acredito eu que se tivermos uma política social onde de uma criação de casas de acolhimento para durante o dia esses idosos poder passar o dia, se alimentar e também tomar seus medicamentos de forma controlada, ajudaria já bastante as famílias.
Doutor Diego Mariano, agradeço muito a presença do senhor aqui mais uma vez, advogado conosco. Um abraço e até mais, doutor. Obrigado, uma boa tarde, até mais. Até mais.